Fala galera, tudo bem com vocês? No episódio de hoje eu vou falar sobre o Super Bowl 59. Super Bowl esse que foi a reedição do Super Bowl 57 na partida entre Kansas City Chiefs e Philadelphia Eagles. Na ocasião, no Super Bowl 57, o Kansas City Chiefs se consagrou campeão em cima do Philadelphia Eagles, com Patrick Mahomes sendo o MVP daquela partida. Atuou muito bem juntamente com Travis Kelce, e a expectativa para esse jogo era de que se repetisse a mesma fórmula, em que o favoritismo do Kansas City Chiefs, juntamente com sua dupla Patrick Mahomes e Travis Kelce, poderiam mais uma vez se fazer valer dos seus títulos antepassados e passar por cima do Philadelphia Eagles mais uma vez. Apesar da defesa fortíssima do Eagles, a expectativa era de um leve favoritismo para o Kansas City Chiefs, porque não tem como você apostar contra o Patrick Mahomes, tendo em vista todas as partidas que ele faz, todos os jogos que ele joga, da forma como ele joga e se impõe dentro de campo. Então é muito complicado, apesar do belíssimo time do Eagles, apostar contra o Patrick Mahomes. Então todos os holofotes estavam virados para o three-peat do Kansas City Chiefs, algo que nunca veio, né? Basicamente, nunca na história do Super Bowl um time foi campeão 3 vezes seguidas. Então, havia essa expectativa de que dessa vez o Mahomes conseguiria quebrar essa magia e ganhar esses 3 títulos seguidos. Porém, o sentimento de revanche estava muito na garganta do Philadelphia Eagles. Parecia que eles tinham pego todos os rancores do Super Bowl 57 e ter ido para cima do Chiefs com toda a sua raiva para massacrar mesmo e fazer o jogo que fez no dia de ontem. Basicamente, o Philadelphia Eagles, abriu o placar no primeiro quarto, abrindo 7-0, com um touchdown do Jalen Hurts, que terminou sendo o MVP da partida no final dela. E depois disso não parou mais. Chegou a abrir 36-0 no terceiro período do tempo. Então foi basicamente um passeio para cima do Kansas City Chiefs e o Mahomes praticamente não viu a cor da bola, como a gente gosta de chamar no futebol. Não viu a cor da bola, foi o jogo de um time só, de ataque contra defesa. Parecia que o campo estava inclinado e só o ataque do Philadelphia Eagles jogava. Então vamos falar um pouquinho dos números da partida, O Jalen Hurts teve 17 passes completos de 22 tentados e Patrick Mahomes teve 21 passes completos para 32 tentados. Quando você olha isoladamente esses números, parece que o Kansas City Chiefs jogou mais do que o Philadelphia Eagles. Mas na verdade foram todas questões de circunstâncias de jogo, de final de tempo, em que o Kansas City Chiefs precisava passar mais a bola para conseguir um touchdown desesperado, enquanto o Philadelphia Eagles só precisava segurar o resultado correndo. E mais uma vez contou com a atuação do seu running back Saquon Barkley, que correu 25 vezes para 57 jardas. Apesar de ter sido um número baixíssimo para toda a temporada do running back, não podemos tirar o mérito dele, do quanto ele foi importante para o time do Eagles chegar até aqui. Então ele conseguiu carregar muitos jogos do Philadelphia Eagles para que pudesse chegar no Super Bowl fortíssimo e tendo esse ataque terrestre como a principal arma. Então basicamente parecia que todos os esforços de Kansas City Chiefs estavam voltados para parar o ataque terrestre do Philadelphia Eagles com Saquon Barkley, e terminou esquecendo do ataque aéreo do Philadelphia Eagles, que funcionou muito bem. Então, continuando aqui a sequência dos números, o Jalen Hurts, nesses 17 passes completos, ele teve 221 jardas para 2 touchdowns, e Mahomes, nos seus 21 passes completos, teve 257 jardas para 3 touchdowns. Então, assim, como um destaque ofensivo nesse time do Eagles, não tem como colocar outra pessoa que não seja o Jalen Hurts. Além desses números de jardas aéreas, ele também teve um número excelentíssimo de jardas terrestres, onde ele correu 11 vezes para 72 jardas e fez o primeiro touchdown da partida num tut push, que a gente sabe muito bem que aquele tut push garante pelo menos umas 3 jardas toda vez para o Philadelphia Eagles. Então ele conseguiu também bater um recorde da maior corrida, em questão de número de jardas de um quarterback num Super Bowl. Então não tinha como ir para uma outra pessoa o MVP do Super Bowl, Tinha que ir para o Jalen Hurts. Ele foi muito frio, ele jogou feito realmente gente grande. Apesar de para mim não ser um quarterback de elite ainda,
ele jogou como um quarterback de elite e se comportou muito bem, foi muito resiliente e não entrou na pilha do Kansas City Chiefs. Apesar de que também no início do segundo quarto o próprio Jalen Hurts foi interceptado, mas foi uma interceptação que nada mudou no quesito do jogo. A interceptação foi já na red zone do campo, então o próprio Kansas City Chiefs não conseguiu fazer nada com essa posse. Pegou a bola e terminou perdendo novamente no próximo drive. Então não teve nenhuma objetividade na posse de bola do Mahomes e, consequentemente, de nada mudou o placar do jogo em relação ao Philadelphia Eagles. Já para um destaque defensivo do Eagles, eu gostaria de destacar duas pessoas que jogaram muito bem. Primeiro, o Zac Baun, um linebacker que participou absurdamente do jogo. Ele foi um dos pontos principais da campanha do Philadelphia Eagles para chegar até aqui. Então, ele ontem, mais uma vez, destacou positivamente e obteve um turnover, uma interceptação para cima do Patrick Mahomes no segundo quarto. E também o Cooper DeJean, que teve também um turnover para cima do Patrick Mahomes, porém esse turnover foi retornado para touchdown, um touchdown de 38 jardas defensivos, fazendo 17-0 ao final do segundo quarto. Então, assim, foi um passeio tanto do ataque quanto da defesa do Philadelphia Eagles para cima do Kansas City Chiefs. E falando um pouquinho mais sobre o próprio Kansas City Chiefs, eu acho que vale a pena destacar ali, como um destaque ofensivo do jogo, o Xavier Rhodes. O calouro, ele recebeu 8 bolas para 157 jardas aéreas e 2 touchdowns. Então, assim, apesar dele ter números bons, basicamente só ele que produziu nesse ataque do Kansas City Chiefs. Parecia que todos os outros, os outros wide receivers, apesar de terem um pouco de nome, não fizeram tanta diferença assim, que é o Juju Smith-Schuster, o DeAndre Hopkins e o Perrine. Então não contribuíram tanto para o ataque do Kansas City Chiefs fazer uma diferença para virar o jogo. Parecia que estava mais na empurrância do que, de fato, os pés no chão, na qualidade, no que se via, basicamente, no ataque do Kansas City Chiefs na temporada regular. Que a gente sabia que não estava ganhando, deslanchando os jogos, estavam sendo, basicamente, ali resultados de uma posse de bola, porém, bateu em times bons e times importantes, como o próprio Buffalo Bills, na final de conferência da AFC. Então, se esperava muito, sim, de que aquele ataque fosse mais fulminante, vamos dizer assim, e a principal arma deles, que também não produziu tanto contra o Bills, mas foi importante nos bloqueios, era o Travis Kelce, que basicamente para mim deixou muito a desejar na partida de ontem. Teve apenas 6 tentativas de passe em direção ao Travis Kelce, com somente 4 recepções. Um drop dele foi bem feio, inclusive, e essas 4 recepções para 39 jardas. Então, assim, caiu muito a produção do Travis Kelce nesse final de temporada. Parecia que se repetiu o filme dos Super Bowls antepassados, no 58 e no 57, em que o ataque do Chiefs ia fazer realmente uma diferença, porém não foi isso que aconteceu na prática. Ainda falando sobre o Kansas City Chiefs, me pareceu ontem um time muito apático, um time muito aquém do que vinha jogando. Principalmente na defesa, vamos falar por ela primeiro, sempre foi bem sólida, o George Karlaftis com o Chris Jones fazendo ali uma parceria na linha defensiva, pressionando bastante os quarterbacks adversários. Ontem não foi isso que aconteceu. O Jalen Hurts estava bem livre, assim, tiveram ainda algumas pressões, mas não foi nada absurdo para fazer um impacto no ataque do Eagles, para que eles não pontuassem mais. E não aconteceu. Parecia que todo mundo entrou desligado, desde a defesa até o ataque. Já pelo lado do Eagles, eles literalmente, comandados pelo Nick Sirianni, eles literalmente fizeram a receita que se faz para vencer o Patrick Mahomes, ou você ter alguma chance contra o Patrick Mahomes, que não é só fazer isso para vencer. Mas eles não mandaram nenhuma blitz, eles estavam pressionando em 4 homens, somente a linha defensiva do Eagles estava pressionando o quarterback. Eles não mandaram nenhum linebacker em blitz nenhuma das vezes, o que estava sendo muito importante porque você cobria
a parte de trás do campo para que não tomasse um passe longo, né, do Patrick Mahomes, e ainda você conseguia pressionar com a sua linha defensiva o quarterback adversário, fazendo assim com que o Patrick Mahomes não tivesse a liberdade para jogar. Se ele lançasse a bola, ia ter provavelmente um Zac Baun ou o próprio Cooper DeJean, né, que fez a interceptação. Então toda a secundária do Eagles, né, que já é fortíssima, estava à disposição para segurar esse ataque aéreo do Chiefs, enquanto na linha defensiva o próprio Eagles estava pressionando muito bem o Mahomes. Então parecia que eles jogaram a fórmula mágica para vencer o time do Kansas City Chiefs. E aí ontem, para mim, me pareceu que foi um nó tático do Nick Sirianni para cima do nosso querido Andy Reid. Falando um pouquinho agora sobre os números, né, das pontuações, o Eagles teve 3 field goals com Jake Elliott, né, acertou os 3. Teve um TD terrestre com Jalen Hurts no início da partida. Teve uma pick six do Cooper DeJean, um touchdown aéreo com Devonta Smith e um touchdown aéreo com A.J. Brown. Já pelo time do Chiefs, né, foram 2 touchdowns do Xavier Worthy e um touchdown do DeAndre Hopkins. Então, assim, estava bem distribuído, né, o ataque do Eagles. Não funcionou somente o ataque terrestre ou somente o ataque aéreo. Parecia que eles mesclaram um pouco de cada coisa e conseguiram atacar com todas as forças o time do Kansas City Chiefs. E aí, fazendo um pouquinho, né, da analogia do que se esperava do Patrick Mahomes, muito se debateu ao longo desde a final de conferência até o dia do Super Bowl, ficou um clima de, se o Patrick Mahomes ganhar esse 4º Super Bowl e o 3 seguido, ele já pode se considerar melhor que o Tom Brady? Muitas pessoas diziam que sim, muitas pessoas diziam que não. Até mesmo, né, pelo estilo plástico do Mahomes ser um pouco mais bonito de se ver do que o que era o Tom Brady na época. Mas não foi isso que aconteceu, e eu acho que agora que o Mahomes perdeu o Super Bowl da forma como foi e não aconteceu o tripit, eu acho que ele distanciou um pouquinho do Tom Brady, né, e faz mais parecer agora mais lógico o quão difícil é você ganhar 7 Super Bowls. Então, assim, apesar do Mahomes ter uma dominância absurda nos últimos 6 anos, dá para perceber o quão difícil é você manter uma constância de títulos, uma constância de dinastia, como foi a do Patriots, e depois, né, ele ganhou saindo do Patriots com o Tampa Bay. Então, assim, eu acho que morre um pouquinho, pelo menos por 1 ano, 2 anos, a história do Mahomes ser considerado melhor do que o Tom Brady. Acho que vai dar uma esfriada e o Mahomes vai precisar comer um pouco de arroz e feijão para chegar no Tom Brady. Bom, basicamente as minhas considerações eram essas. No mais, parabéns ao Philadelphia Eagles, acho que fez uma partidaça. Uma temporada que para mim não foi a melhor, a mais vistosa. Meu favoritismo na NFC era no Lions, mas certamente foi o time mais resiliente e teve mais elenco para chegar no Super Bowl, então total mérito deles, da comissão técnica, e muito merecido também o título de MVP do Super Bowl para o Jalen Hurts. Então parabéns a toda a equipe do Philadelphia Eagles, né? E parece que quem ganha no Brasil ganha o Super Bowl. Então veremos quem vai ser o mandante do próximo jogo aqui na NFL no Brasil. Abraço, galera. Valeu!